Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa segunda videoaula sobre manipulação de arquivos. E nessa videoaula nós vamos tratar sobre uma classe muito importante que é chamada file, que a sua tradução para português é justamente o termo arquivo. Bom, para criar uma classe file, não, quer dizer, um objeto da classe file, a gente declara, por exemplo, um arc, um arquivo do tipo file, e a gente instancia esse objeto dando new file, e a gente coloca como parâmetro, ou seja, a gente coloca uma informação aqui dentro desses parênteses como o caminho em que o arquivo está. Para esse exemplo, eu vou colocar um caminho aqui chamado C, curso, testes, cadastro.txt. Bom, dessa forma eu acabei de criar então um objeto do tipo file. Mas o que é esse objeto do tipo file? Esse tipo de objeto ele não consegue ler ou gravar um conteúdo dentro do arquivo. Então aqui eu dei o nome do arquivo de cadastro.txt. Então, quando eu manipular essa variável arquivo, eu não vou conseguir, por exemplo, inserir meu nome ou algum dado pessoal meu dentro desse arquivo. Esse tipo de objeto, ele nos ajuda a descobrir algumas informações do arquivo físico no HD do computador. Então, por exemplo, eu consigo descobrir se o arquivo existe, se o arquivo não existe. Eu consigo, inclusive, criar o arquivo, mas eu nunca vou conseguir, por esse objeto, manipular o conteúdo dele. E o interessante é que esse caminho que eu coloquei entre aspas duplas, que é um string, inclusive isso aqui poderia ser uma variável do tipo string, então eu poderia criar uma string aqui, caminho, e inserir esse texto dentro dessa variável, aqui em cima, e usar a variável caminho aqui, que dá na mesma. Então, este caminho aqui é o que a gente chama de um caminho abstrato. Ele pode ser real, mas também pode não ser. Então, eu posso tentar acessar um arquivo que não existe. Por isso que a gente fala que ele é abstrato. Quando eu coloco esse nome de arquivo, esse caminho do arquivo, eu posso usar, inclusive, somente o nome do arquivo aqui, por exemplo, dessa forma. Quando eu faço isso, o Java procura esse arquivo no próprio diretório onde está o seu código-fonte, o próprio diretório onde foi salvo esse algoritmo que a gente está criando aqui. Uma outra pergunta que você pode estar fazendo é o seguinte: por que eu estou usando duas barras aqui no caminho do arquivo? Bom, a gente sabe que Java tem alguns caracteres especiais dentro da string. Por exemplo, um /n significa quebra de linha. Um /t significa uma tabulação. Então, /r é o retorno de carro. Então, o Java tenta achar algum... Se a gente colocasse só, por exemplo, barra aqui, o Java tentaria achar um /c, e não existe esse caractere especial. Então, toda hora que eu precisar digitar uma barra numa string de Java, a gente tem que usar //, justamente para a gente escapar essa barra aí. Então, por isso que eu estou usando //. Essas duas barras representam uma barra em Java. Bom, e a primeira forma de usar esse objeto arquivo que a gente tem é, por exemplo, para descobrir se de fato esse arquivo chamado cadastro.txt ele existe dentro de uma pasta chamada testes, que está dentro de uma pasta chamada curso, que está dentro do drive C do meu computador. Então, o primeiro uso desse arquivo vai ser da seguinte forma: eu vou pegar o nome dele, arquivo, e vou colocar um ponto. Então, eu vou poder usar algum dos métodos que esse objeto me disponibiliza. Então, eu vou perguntar exatamente se esse arquivo ele existe. Então, eu vou pôr assim, exists. Esse método aqui, ele vai me retornar um boolean, ou seja, ele vai me dizer se existe sim ou não, verdade ou falso. Então, eu vou colocar aqui duas chaves, vou colocar um else, e a gente pode dar uma mensagem aqui de acordo com o que
o Java me retornar. Então, se ele existe, eu vou falar assim, ó, arquivo ou diretório, que a gente não sabe, né, distinguir isso aqui ainda. Se o arquivo ou diretório existe, eu vou falar que ele existe. Se ele não existe, eu vou mudar a mensagem um pouco, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou colar aqui no else, né? Então, eu vou vir aqui dentro do else e vou falar o seguinte, ó. Vou falar que o arquivo diretório não existe. Esse arquivo diretório, se não me engano, eu acho que não existe na minha máquina. Então, eu vou executar para a gente ver a mensagem aqui, ó. Na hora que eu executei, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o arquivo ou diretório não existe. Bom, então vamos ver se ele está funcionando. Eu vou lá no meu Windows Explorer, né? Então eu vou abrir ele aqui e eu posso ver que eu estou no arquivo aqui, ó, C curso testes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo aqui justamente com aquele nome. Então eu vou criar aqui, ó, cadastro.txt. Né, cadastro.txt. Agora esse arquivo existe no meu sistema operacional. Agora, né, que eu criei lá o arquivo, eu posso executar novamente. E a resposta é que o arquivo ou diretório, ele existe. Olha que interessante. A gente poderia, né, fazer algum outro tipo de verificação. Por exemplo, a gente pode descobrir se eu posso ler nesse arquivo. Então, eu posso perguntar assim, ó, esse arquivo, já que ele existe, né? Será que eu posso ler? Can read? Né? Então, posso fazer esse tipo de pergunta? E aí a gente pode, inclusive, copiar aqui a condição if else, ó, e eu vou mudar somente assim, ó, se eu posso ler, então eu vou colocar a frase, o arquivo ou diretório, vou pôr arquivo, né? O arquivo pode ser executado, pode ser lido. E aqui embaixo eu vou colocar o contrário, né? Então, vou colocar aqui o arquivo não pode ser lido. Então, se a gente executar, nós vamos ter duas mensagens. Primeiro, que o arquivo ou diretório ele existe e o arquivo ele pode ser lido. Olha que interessante. Eu vou melhorar um pouco essa lógica. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Se o arquivo existe, né, ainda não sei se é um arquivo, né, na verdade, e eu vou incrementar essa pergunta aqui, ó. Se o arquivo existe e eu posso lê-lo, a gente pode fazer algum tipo de verificação aqui embaixo. Deixa eu apagar aquele if antigo. Olha só, então eu fiz duas perguntas no if, né? Esse arquivo existe? Eu posso lê-lo? Né? Então aqui eu posso ser mais específico. Eu posso fazer a pergunta assim, ó, se o arquivo ele é um file, ou seja, ele é de fato um arquivo, né? Eu vou imprimir alguma coisa, ou se o arquivo ele é um diretório. E aqui a gente pode dar duas mensagens diferentes. Então, é um arquivo, e aqui a gente pode falar que é um diretório. É um diretório. Olha só que interessante. Se não for nenhum arquivo, nem um diretório, tá muito estranho, né? Então a gente pode colocar um else. Inclusive a gente pode colocar um else aqui em cima também, né? Para fazer uma exclusão mútua. Então a gente coloca aqui caminho, operação inválida, alguma coisa nesse sentido. Caminho inválido. Olha só que interessante. Então vamos executar. A gente viu que é um arquivo, né? Tanto é que eu criei esse arquivo lá no sistema operacional, correto? Olha um outro exemplo interessante. A gente poderia, por exemplo, modificar esse caminho aqui. Eu não quero o txt, então vamos criar aqui, na verdade, um diretório, onde eu vou chamar esse diretório de novo. Vamos associar essa variável arquivo com esse caminho, né? E aqui eu vou fazer uma negação. Ó. Se não existe, né, e eu puder ler, ou a gente pode inclusive tirar isso aqui, né? Eu vou
apagar essas condições aqui, a gente não vai precisar disso aqui no momento. Vamos deixar somente o if. Vamos limpar um pouco aqui. Então, eu acessei, na verdade, um diretório e eu estou perguntando assim, ó, se não existe, sabe o que eu quero fazer? Eu quero criar esse diretório. Como que eu crio esse diretório? Arquivo.mkdir. Né? Isso é, inclusive, um comando famoso aí para quem trabalha com linha de comando no DOS, né? Ou no Linux. Então, essa linha de comando cria o diretório. Inclusive, ela retorna um verdadeiro ou falso, né? Se você teve permissão, se você conseguiu criar. Então, eu posso fazer um if aqui, ó. Se o mkdir aqui, ó, ocorreu com sucesso, eu vou dar a mensagem criado com sucesso. Caso contrário, eu vou dar a mensagem não foi possível criar o diretório. Olha que interessante. Ok, vamos executar. A gente sabe que esse diretório não existe lá no meu sistema operacional. Eu vou executar. O diretório foi criado com sucesso, né? Então eu tive permissão para criar. Acabei de acessar aqui, né, meu HD, ó, né, pelo Windows Explorer, e eu acabei de ver que a pastinha novo acabou de ser criada. Dentro dela não tem nada, mas ela foi criada conforme eu executei o comando. Bom, entendido mais esse exemplo, o que eu vou fazer é voltar aqui para cadastro.txt. Eu vou tentar acessar aquele arquivo novamente. A gente já sabe que o arquivo existe, né, que não é um diretório. O que eu vou fazer agora, nesse instante, é tentar buscar aqui o tamanho desse arquivo. Então, eu vou usar uma variável tipo long, né, uma variável que cabe um valor bem grande. Vou chamar aqui essa variável de tamanho e vou acessar o arquivo.length, né, ou seja, o comprimento desse arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um salt e vamos descobrir o tamanho, né, tamanho desse arquivo. Vamos executar e vamos ver a saída. A gente tem que o tamanho é 0, né? Creio eu que está correto, porque a gente criou um arquivo, só que nós não colocamos nada dentro dele. Então vamos inserir algum conteúdo dentro desse arquivo. Então eu estou dentro, né, daquela pasta curso, dentro da pasta testes. A gente tem aquele diretório novo que eu acabei de criar, né, mas a gente tem o arquivo que eu preciso, o cadastro.txt. Ele não tem nada. Então vamos digitar aqui mais ifmg. Vou salvar. Vamos contar quantas letras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 com espaço, né? 6, 7, 8, 9. Então vamos fechar. Eu vou voltar, né, lá para o meu algoritmo. Então vamos ver o código-fonte novamente. Vamos executar o programa novamente. Bom, olha o resultado, 9. Então eu tenho, né, 9 bytes aqui de tamanho, né, 9 letras. Então funcionou conforme, né, a gente pensava que iria acontecer. Uma outra operação que pode ser feita é a exclusão de um arquivo. Então o que a gente pode fazer aqui agora é usar o arquivo.delete. E a gente pode, inclusive, depois de deletar, fazer a pergunta se esse arquivo existe, né? Então, eu vou colocar aqui a mensagem de o arquivo ainda existe. Então, eu vou associar, né, o caminho com o objeto arquivo. Eu vou descobrir o tamanho desse arquivo, vou printar ele, depois eu vou deletar esse arquivo e, por fim, eu vou perguntar se esse arquivo existe, né? Se ele não existir, eu não dou nenhuma mensagem. Ou a gente pode pôr um condicional aqui, né? Um else, ó. A gente pode pôr aquela mesma ideia, né? O arquivo não existe mais. Vamos executar. E vamos ver, olha, ele tinha 9 caracteres, eu excluí e o arquivo não existe mais. Então funcionou, né, conforme a gente tinha previsto para funcionar.
Mais um exemplo seria o seguinte: eu vou apagar todo o trecho de código que a gente fez e vou fazer agora a criação do arquivo via código-fonte. Então, eu posso fazer o seguinte código. Eu posso pôr que se o arquivo não existe, eu posso forçar a criação dele. Então, eu posso chegar e colocar arquivo.create new file. Antes da execução desse código, eu retornei aqui no Windows Explorer e verifiquei que o arquivo não existe. Então, eu vou executar aquele código que eu acabei de criar e vamos voltar nesse diretório para ver se ele existe. Então, eu vou executar o código nesse momento. O programa encerrou, a gente não colocou nenhuma mensagem para indicar que o programa encerrou, mas a gente sabe que ele encerrou. E se eu voltar aqui, vocês podem ver que o arquivo foi criado novamente. O arquivo ele tem que estar vazio, então aquele texto que a gente tinha digitado antes, mais IFMG, ele foi perdido, porque eu apaguei o arquivo e criei um novo arquivo. Então, esse comando funcionou. Bom, eu vou fazer um último teste aqui, em que eu vou fazer o seguinte: no meu caminho, eu vou apagar todas essas pastas e vou deixar que eu estou querendo criar um novo arquivo lá no driver C. Então, dentro do C, direto na raiz do meu computador, eu quero criar o arquivo cadastro.txt. E se tudo correr bem, eu quero que no final desse algoritmo seja levantado um erro. Porque o meu sistema operacional ele tem um antivírus. E eu não tenho permissão, esse programa que eu estou criando, ele não tem permissão para gravar alguma informação no meu driver C. Diretamente no meu driver C. Isso é uma ação muito comum de segurança, quando a gente tem os nossos computadores. Então, eu vou executar e no momento que o Java executar essa linha, eu acredito que nós vamos ter um erro de permissão de acesso. Então, eu vou executar e conforme eu tinha mencionado, olha inclusive a mensagem aqui, acesso negado. Então, eu não tenho acesso para gravar lá no driver C. Bom, é aquilo que eu tinha falado lá no início, A gente não tratou nenhum tipo de erro. Eu usei justamente throw exceptions para tratar esse tipo de erro. A gente poderia ter tratado, a tentativa de criação de arquivo e dar uma mensagem mais amigável para o usuário, para não assustar o usuário com uma mensagem aqui com trechos em inglês, Mas isso é assunto para outras videoaulas, Ok? Bom, vamos finalizando essa videoaula aqui para não ficar muito extensa. Espero que vocês estejam aproveitando.